Vamos falar hoje de um negócio chamado quitação. Quitação é quando você paga e encerra, né, a dívida. Então, a gente vai falar sobre quitação. Quitação física, material, a gente tem aí no nosso dia a dia um objeto que se compra parcelado, alguma coisa maior, uma casa, um carro. A pessoa fica muito feliz quando chega no final e acaba de pagar e se sente resolvido com aquilo, né? Algumas pessoas terminam aquele e já quer começar outro. Normalmente é assim, esse também é um problema, né? Mas a gente está falando de uma quitação espiritual, e os espíritos falam para a gente, que está lá registrado no livro é, Céu e Inferno, que todos nós precisaremos pagar as nossas dívidas, e que quando nós fazemos a quitação, mais cedo ou mais tarde, nós temos que quitar. Quando nós criamos um problema, a gente tem que fazer essa quitação. E quando a gente faz essa quitação, encerrou o assunto, não se fala mais nisso. Encerrou esse fato, esse problema, essa dificuldade. Mas a gente percebe, nota, e que, na verdade, não é a quitação que a gente imagina, que é assim, que Deus nos cobra. Acontece que nós precisamos preencher determinados requisitos para dar passos adiante, para avançar no caminho de evolução. E se a gente não der alguns passos, a gente fica parado, retrógrado na evolução, fica rodando em círculos, por assim dizer. E rodar em círculos significa que a gente não está disposto a corrigir um problema, um erro, porque o pai corrige, o pai nos ama, o pai nos educa. Através da educação, a gente se corrige. Como é que é essa educação? Quando a gente vive algum drama, alguma dificuldade, a gente cai em si e pensa assim: meu Deus, isso não está certo, isso não foi certo, isso não deveria ter sido assim. A gente vai devagarzinho entendendo que nós precisamos acertar, corrigir os nossos passos, obviamente. E aí nós nos habilitamos com essa quitação a seguir adiante, a ir para novas direções e novos caminhos. Tem uma história muito comum, acho que eu já falei para vocês, rapidamente, só para lembrar a questão de quitação. Um grupo de espíritos da época de Jesus criou lá um problema. Eles pegaram os cristãos da época e levaram para o circo. E viveram um drama por mais de 15 séculos, porque eles não conseguiam avançar na senda da evolução. Aí eles fizeram, aí esse grupo se reuniu e fez um pedido muito especial para Jesus, porque eles queriam resolver isso de uma vez só entre todos eles. E aí eles resolveram. Eles foram colocados dentro de um circo que pegou fogo. Um circo, o Gran Circo Americano, no Rio de Janeiro, na década de 70, pegou fogo e crianças foram pisoteadas, queimadas, houve um grave problema. E com isso, eles conseguiram, depois de mais de 1.500 anos, avançar na senda evolutiva, porque eles, é como se fosse tirado aquele peso que eles tinham de ter desencaminhado aquelas crianças, aquelas mães, aqueles pais, levando-as ingenuamente para o circo, para serem queimados e pisoteados pelos animais, aquela coisa toda. É uma psicografia do Chico, é de Humberto de Campos, e é essa informação do Gran Circo Americano. Na rede mundial de computadores tem essa história muito interessante. Porque o que aconteceu foi um caso notório, assim, de forma nacional, foi um problema muito grave, e aí foram questionar o Chico a esse respeito sobre o que a espiritualidade tinha a dizer, e o Chico, então, deu essa resposta, informou que aquilo era um problema de muitos anos, muitos séculos, que precisava ser resolvido, não é? Bom, o interessante é que a gente viu agora recentemente, alguns anos atrás, no Rio Grande do Sul, aqueles jovens que estavam dentro de uma, né, de uma casa de show, aquela coisa, e que a maioria deles foram mais ou menos asfixiados, me parece, por causa da química que soltou do fogo que pegou lá dentro, aquela coisa toda, não é? A gente não tem uma informação positiva desse fato pelo Chico, mas a gente, como conhece a doutrina, sabe que esses eventos, esses episódios não acontecem gratuitamente, existe sempre uma razão para isso acontecer. Tanto isso é real que algumas pessoas conseguiram sair, mesmo com dificuldades, tudo, e algumas pessoas não conseguiram sair de forma nenhuma, porque o ambiente ficou tomado de fumaça e ninguém enxergava para que lado ir, o que fazer, como fazer, né? Algumas pessoas com uma presença de espírito conseguiram puxar, inclusive pelos cabelos, algumas pessoas assim para tirar para fora. Então foi um episódio também bastante chocante para a gente, porque envolve a questão material, a questão física, o corpo físico da gente. Mas na maioria das vezes é um processo de quitação que nós temos com a nossa consciência. Então,
a gente vai devagarzinho entendendo que pelos caminhos a gente vai acertando os nossos pontos na direção para avançarmos na senda. Todo mundo sabe que a Terra não é um planeta assim favorável, não é um planeta de delícias, é um planeta de felicidade, a gente sabe disso. Nós estamos num planeta de provas e expiações. E as nossas provas, às vezes, são diferentes de outras provas. Não quer dizer que sejam maiores ou menores, mas são diferentes. Mas todo mundo aqui na Terra tem uma provinha para passar. Tem uma expiação para viver, uma prova para viver, uma coisa para passar. Por quê? Porque nós temos aquele desejo forte de nos quitarmos com as leis. Isso não quer dizer que esse desejo se traduza numa ação. Porque quando a gente vai ver o problema de frente, a gente às vezes recua, quer fugir, não é mesmo? Quer sair fora, quer ir para outro caminho. Não quer viver e resolver aquela questão. Mas o planeta é justamente disso. Os nossos benfeitores dizem para a gente que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, isso já está muito claro. E que os espíritos que são encaminhados para cá, com pouquíssimas exceções, com minúsculas exceções. Você pega, sei lá, 8 bilhões de pessoas no planeta, quantas pessoas que estão aqui em missão? Né? 1%? Menos que 1%? 0,01%? Que são esses espíritos que a gente vê, que vieram para fazer a humanidade avançar, ajudar a humanidade a crescer, a se desenvolver. Então, 99,999% somos nós que precisamos nos desvencilhar das nossas dificuldades, dos nossos problemas, das nossas dívidas, por assim dizer. Quando a gente fala dívida, é para facilitar o entendimento, não é? Quando a gente transgride a lei de Deus, a gente cria para nós, não para Deus, porque Deus não tem. A contabilidade divina é muito rica, os recursos do Criador são infinitos. Tanto isso é verdade que tem espíritos recalcitrantes que vai o tempo inteiro criando problema, criando aquele problema enorme, aquela dívida gigantesca, e ele sempre tem crédito para fazer mais dívida. Olha que interessante. A providência divina está preocupada com isso. Quando que vai receber, quando que vai acertar, quando que vai resolver aquele problema. Mas é porque temos nós mesmos que cairmos em si e dizer o seguinte: eu preciso enfrentar e vou enfrentar. E paciência, não é? Isso acontece que é interessante. Às vezes acontece quando a gente vai reencarnar. Não tem espírito que recua. Agora mesmo a gente estava falando sobre isso. O espírito vai vir, está com toda aquela boa vontade de reencarnar, mas aí ele começa a pensar nas provas que ele vai viver. Ai, começa a querer recuar, recuar, né? Começa a não querer reencarnar. Aí tem casos de espíritos, de partos, que são extremamente difíceis. Parece que o espírito não quer assumir a condição dele de espírito encarnado para começar a enfrentar as provas do dia a dia, né? Basta dizer que quando a gente chega aqui, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente chora, não é a primeira coisa que a gente faz. Então quer dizer que o planeta já vai mostrar para a gente como é que vai ser o negócio, né? Então, se a gente conseguir arrumar algum jeitinho de sorrir um pouquinho, dar algum momento da vida, não é? Porque Deus tem tanta bondade, tanto amor pela gente, que apesar da nossa dívida extensa, profunda, gigantesca, Ele ainda cria condições para a gente, sei lá, ter amizades, ter amor, se divertir com algumas coisas, viver alguns momentos agradáveis, apesar de tudo isso, não é? A gente não, se a gente pudesse, vocês já viram aquelas entrevistas quando tem um problema grave, um crime grave, aí vai falar com a vítima assim, o que que você espera agora? E normalmente a pessoa fala assim, agora eu quero justiça. Não é assim que as pessoas respondem na televisão? Mas no fundo, sabe o que eles querem? Querem vingança. Você quer justiça como? Tem que tomar banho gelado, não pode ter energia, tem que trabalhar 24 horas por dia, tem. Quer que a pessoa viva um terror lá dentro, né? É isso que a gente muitas vezes vê que as pessoas desejam quando são vítimas de algum problema, alguma coisa. Então, na maioria, a gente, como ser humano, tem essa dificuldade de ter essa compaixão. Agora, o Criador não dá para a gente uma família, dá a mãezinha da gente, que na maioria das vezes, não são 100% dos casos, mas na maioria das vezes nos acolhe com carinho, com amor.
não é mesmo? Dá para a gente recursos para a gente crescer. Aí a gente vai estudar, aprender um pouquinho, se desenvolver, depois a gente vai trabalhar, vai formar família, vai criar um círculo familiar, e muitas vezes aí começa a chegar as provas, né? Então, às vezes a gente está ali todo entusiasmado com a família, aí chega um filho, aí o filho começa a se mostrar um pouco diferente, um pouco rebelde, um pouco nervoso, um pouco bravo, um pouco resistente, aí a gente fica aborrecido porque faz tudo por ele, e ele não reconhece nada da gente, não é assim? Mas a gente tem momentos assim, de agradáveis, horas agradáveis, momentos agradáveis, mesmo a gente estando num ambiente bastante hostil, que é a Terra. E a Terra em si já se mostra um lugar muito bonito, um lugar que a gente, se conseguir observar bem a natureza, as coisas naturais, a gente vê que a Terra é bonita, é bem formadinha, é bem feita, o desenvolvimento das coisas naturais são perfeitos. Nosso corpo humano, né? 90% da gente temos o corpo humano direitinho, sem problema, sem dificuldade. Então a gente vê a misericórdia de Deus apesar das nossas dívidas. E a coisa mais misericordiosa que tem é que a gente não se lembra do nosso passado, né? Já pensou se a gente conseguisse espelho, espelho meu, você é capaz de me falar qual foi o meu passado? Você no passado, você fazia erva para matar as pessoas. Já pensou, Binha? Você pegava as pessoas, estrangulava, você fazia. E agora, o que que eu posso fazer? Agora vai ter um centro espírita, vai arrumar erva, vai ter que viajar para buscar erva, para fazer remédio. Já pensou? Como é que ia ser, né? A gente não ia querer quebrar o espelho, né? Porque a bruxa, quando soube que tinha uma mulher mais bonita que ela no reino, ela ficou brava, né? Quebrou o espelho, né? Já pensaram? E o Emmanuel ensina a gente a saber o que nós fomos no passado. E é fácil de saber. Sabe o que ele fala para a gente? Que basta a gente analisar as nossas tendências de agora. Quais são as nossas tendências? E o que é melhor, eles ensinam o que nós vamos ser no futuro. Olha o que nós vamos ser no futuro. Vocês querem saber? Eu posso falar para cada um de vocês. Quem quer saber o que vai ser no futuro? Eu já falo agora, eu consigo falar, saber do futuro de todo mundo. O benfeitor espiritual Emmanuel fala que o futuro vai ser exatamente a forma vai ser do jeito que a gente lida aqui na Terra com as nossas horas vazias, as horas que nós não temos nada para fazer. Como que a gente vive aqui nas horas que a gente não tem nada para fazer? Fica só deitado, só fica fazendo bobagem, só fica se distraindo, não faz nada de útil para ninguém. É o que a gente vai fazer lá nas horas vazias. O nosso futuro vai ser assim. Olha só como é que vai ser. Então é melhor a gente já começar, não é? Fumar alguma coisa domingo à tarde para fazer, né, Binho? As pessoas arrumam coisa para fazer domingo à tarde por isso, para preencher as horas vazias, né? Para preencher as horas vazias, porque aí chega lá, tem uma entrevista com a Caena, já pensou? E aí, seu Hildo, o que você fez lá nas horas vazias? Ah, não, eu ia lá no centro, ficava lá, arrumava os remédios, dava passe, fazia palestra, né? A Caena vai olhar a nossa ficha lá. Aí vai olhar a ficha de todo mundo, né? A minha não, porque eu só venho de vez em quando, mas a de cada um de vocês. Eu só vim de vez em quando. Não, esse aí não vale. Esse daí, não, esse aí já está condenado, já deixaria os outros saber dele. Esse aí não vai fazer nada. Mas vocês que vão ser salvos pela Caena, aí vai querer saber o que vocês fizeram na hora vazia, direitinho, né, Bíblia? Por isso que precisa ocupar bem as horas vazias, né? A gente precisa ocupar. Mas vamos voltar lá. A gente vai ter amigos, por exemplo, que se viram para a gente, viram as costas para a gente vai ficar chateado, a gente vai ter familiar que vai acontecer isso, mas os espíritos recomendam a gente. Lá no livro, o livro Céu e o Inferno, não, Justiça Divina do Emmanuel, deve ter aqui. Eu recomendo vocês não leiam esse livro, são capítulos, né? Mas não leiam esse livro, Justiça Divina, que está aqui. Não vejam esse livro, porque quando a gente começa a ver essas coisas, sabe o que ele fala? Que depois, apesar de tudo isso, as pessoas se viram contra você, viram as costas, criam problema para você, não reconhecem as coisas boas que você faz para ela, sabe? Depois de tudo isso, ela fala para a gente continuar trabalhando com humildade.
Continuar fazendo as coisas com humildade, depois de tudo isso. Então, às vezes, em casa, tem alguma situação difícil lá que a gente tem vontade de sumir, né? Não raras vezes as pessoas somem, viu? Conheço pessoa que saiu para comprar cigarro e faz 10, 15 anos não voltou mais. Então, não, por quê? Tá vendo a situação difícil lá e não, quero saber dessa história, não, quero sossego. E fogem da responsabilidade. Aliás, é a primeira coisa que a gente faz é sumir com as pessoas que nos incomodam. E os espíritos falam o contrário, o posto de serviço que nós somos colocados. Eles falam o contrário. Nós estamos naquele lugar para ajudar aquelas pessoas a crescerem, a se desenvolverem, a serem melhores. Então, a esposa reconhece no marido uma pessoa difícil, que tem vícios, que tem problemas. O caminho não é fugir e largar ele para trás. O caminho é perseverar, trabalhar. Claro que se ele não quiser cair fora, o problema não é seu, o problema é dele. Mas a nossa parte tem que ser feita. É essa a dificuldade que a gente vê no nosso dia a dia, porque na maioria das vezes a gente não se contenta de fazer a nossa parte, a gente não quer nem saber. A gente quer, um termo que minha mãe usava muito, era sombra e água fresca, não é? Sombra e água fresca, imagina no mundo espiritual, sombra e água fresca, belezinha, água fresca é aquela água fresquinha, gostosinha no calor, né? Não é gostoso aquela água gostosinha? É uma sombrinha embaixo de uma árvore ali balançando, um balanço, né? As pessoas querem sombra e água fresca, não é isso? Mas e aí? Quer sair vendendo coco na praia e torrando embaixo da praia? Ninguém quer, né? Ninguém quer sombra e água fresca. A água do coco bem fresquinha ali, gostosa, tomando, né? Eu sou um desses. Eu gosto de água de coco, então. Mas então a gente precisa entender que nós temos. Então, se você está vivendo um drama, uma dificuldade, um problema com um familiar, com um amigo, com uma pessoa próxima a você, entenda que é importante você continuar perseverando. É isso que ele fala para a gente nessa mensagem. E é uma mensagem muito interessante, porque ele fala para a gente coisas assim que muitas vezes a gente não parou para pensar, não é? Olha, e o que ele fala nessa mensagem aqui chamada quitação, que está lá no livro Justiça Divina? Todas as contas a resgatar pedem relação direta entre os credores e os devedores. Nós precisamos estar junto com eles para quitar as dívidas, né? É por isso que te vês frequentemente na terra diante daqueles a quem deve alguma coisa. A gente não consegue. A bondade divina é tão grande, mas tão grande, que não é uma coisa muito clara assim, sabe? Por exemplo, você tem uma família tranquila, eu já falei também sobre isso. Tem uma família tranquila, tá tudo indo muito bem. Aí a sua filha vai namorar, entra um genro na família, aí parece que vira a família de cabeça para baixo. Eles vêm de forma sutil, vêm assim. É. E aí começa a botar minhoca na cabeça da sua filha e ela começa a querer te incomodar com algumas coisas, e começa a querer coisas que ela não pode ter naquele momento. E aí a confusão está feita, não é mesmo? Está feita. Olha, no lar ou nas linhas que a margeiam, é fácil reconhecê-los quando entregas desinteresse e dedicação, recolhendo aspereza e indiferença. Então você faz tudo com amor, com alegria, e recebe o quê? Aquelas pessoas ásperas, as pessoas, sabe, ácidas, né, que o pessoal fala, né? E indiferente, você faz as coisas, ela nem se incomoda com as coisas que está fazendo para ela, não quer nem saber. E às vezes ela não teria outra forma de vir se não fosse aquilo que você fizesse por ela. E aí você segue em frente, não é? Muitas vezes trazem nomes queridos no recinto doméstico e assemelham-se a impassíveis verdugos, apresentando-te o coração nas grades do sofrimento. Então, vem com o nome de filha, mas podia chamar verdugo, verduga, verduga. Tem a ver essa palavra, verduga? Em muitos lances da estrada, são amigos que te dá sem reservas e que te arrastam a dificuldades de longo curso. Quem nunca ajudou um amigo que depois ficou embaraçado com eles, né? Em várias ocasiões, são pessoas das quais enxugasses as lágrimas, situando-as em intimidade da própria vida, e que, de inesperado, te agridem a confiança com as pedras do desapego.
Noutras circunstâncias, são companheiros de experiências que, de súbito, se transformam em adversários gratuitos do teu caminho, hostilizando-te em toda parte. Entretanto, se defrontado por semelhantes problemas, é indispensável ter municis ou carregue o seu coração de amor e paciência, tolerância e serenidade para desfazerem a trama da incompreensão. Guarda a consciência no dever retamente cumprido e haja o que houver. Releva os golpes com que te firam, ofertando-lhes o melhor sentimento, a melhor ideia, a melhor palavra e a melhor atitude. Água cristalina, pingando gota a gota, converte o vaso de vinagre em vaso de água pura. Agora vem o final para a gente encerrar. E se depois de todos os teus gestos de fraternidade, benevolência, ainda te perseguirem, te injuriarem, abençoa-os em prece e continua adiante, fiel a ti mesmo, na certeza de que humildade na hora da crise é nota de quitação. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. E a gente não podia menosprezar as palavras do Emmanuel, né? A gente interpreta, mas nada como o próprio Espírito falando para a gente no nosso coração. Então, a nota de quitação é a prática da humildade com aqueles que estão em direção oposta a nós e que nós estamos ajudando. Muito obrigado pela atenção. Não perca as esperanças. Na próxima semana, pessoas muito capacitadas vão estar aqui para ajudar vocês a pensarem melhor que eu, tá bom? Hoje, como é véspera de feriado, né? Véspera de feriado? Hoje é véspera de feriado, então Binha não tinha mais nenhum funcionário público para chamar e chamou uma pessoa que não tinha nada para fazer, que sou eu. Muito obrigado.